Boa noite, amigos. Um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, preparando o estudo para o Núcleo Chico Xavier. Então, é um prazer grande estar montando aqui um estudo com vocês hoje. Esperando logo, logo, se Deus quiser, aliás, estou rezando há muitos meses já, alguns meses para que essa pandemia aí passe, né, o melhor, para nós voltarmos às palestras pessoalmente. Mas vamos fazer mais um estudo hoje. Vou passar para vocês, vou enviar pelo link e eu espero que vocês gostem, né? Vamos fazer com bastante calma. Eu acho que a gente tem tempo para fazer, conversar um pouco. Me foi passado, né, o tema é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro coração. E os itens de 11 a 17, que é escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Isso são palavras de Jesus. Nós vamos estudar essa passagem aqui hoje, entender o que ele queria dizer. E trouxe também um caso aqui para a gente, um caso de verdade, né? Um milagre que aconteceu numa casa espírita lá em Nova Iguaçu. Está num livro do Newton Gonçalves de Barros. É interessante para nós compreendermos como nós podemos provocar escândalos, né? E o que o plano espiritual faz para tentar conter, né, esse tipo de situação. Nós estamos vivendo hoje no mundo, nesse momento, por exemplo, a maior nação do mundo, que é os Estados Unidos, está vivendo um momento duríssimo de escândalo, né? Um monte de protestos em decorrência a um assassinato, né? Na semana passada, um policial acabou assassinando. Mais uma truculência policial leva à morte de um negro nos Estados Unidos, que desencadeou uma série de protestos e que levou ao governo americano a decretar, né, toque de recolher hoje em Nova York, devido a esse distúrbio, né? Quanta gente já está morrendo, feridas, por causa dessa manifestação. E tudo começou com um escândalo, né? No momento da prisão, os policiais foram muito truculentos, não escutaram o homem que avisou que tinha problemas, que estava perdendo os sentidos, e manteve lá o joelho no pescoço dele, e o homem, que parecia um homem forte, saudável, tinha problemas respiratórios, cardíacos, e acabou desencarnando. E esse escândalo, né, essa truculência levou a desencadear uma série de outras situações nos Estados Unidos inteiro, de protesto, de vandalismo, de violência, e que outras mais pessoas estão sofrendo por causa desse estopim, que é um escândalo. Um bom exemplo para a gente ver como as nossas ações podem levar a atos, a crimes, a tragédias, né, que começam em cima de um escândalo, que foi o que aconteceu. E é sobre isso que nós vamos ler hoje, vamos falar sobre esse capítulo, porque são as nossas falhas morais. O que nos levam a cometer escândalos? Nossas falhas morais. Se nós seguíssemos à risca amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que foi a mensagem básica, os 10 mandamentos, os 2 mandamentos básicos que Jesus nos trouxe, que substituía os 10 mandamentos que Moisés trouxe, nós não estaríamos cometendo escândalos no planeta. Não estaríamos matando, adulterando, enganando, né, falsos testemunhos ou fake news, uma série de outras violências que estavam contidas nos 10 mandamentos e que Jesus trouxe no amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, e que nós não aprendemos até hoje. Estamos a 3.700 anos dos 10 mandamentos, 2020 anos da vinda de Jesus, 160, 170 anos da vinda do Espiritismo, e não aprendemos ainda quais são as consequências desses escândalos, né? Então, o que plantamos hoje, colheremos amanhã. Se estamos plantando escândalos, vamos colher o quê? Escândalos. E Jesus traz uma mensagem que é: se a tua mão é motivo de escândalo, é melhor você vir sem mão. Se qualquer coisa material, esse é o exemplo, é motivo de escândalo para você, você vai provocar dor, vai provocar morte, vai provocar sentimento, né, ruim no outro, que vai levar a você a não passar na prova e ter que espiar por isso, é melhor que você venha sem esse item, que pode ser o dinheiro, o poder, né? No caso do policial, ele tem
ao lado dele as armas, né? E tem o poder público. Quer dizer, se você não sabe se comportar como um bom policial e provoca um escândalo ao ponto de criar toda essa tragédia, é melhor que você não consiga entrar com uma força policial, ou que não entre com uma força policial. Porque se isso é o motivo do seu escândalo, é melhor que você não a tenha, não tenha essa possibilidade. Então a gente vê muitas pessoas no planeta buscando uma profissão, ou querendo ter um filho, o exemplo que você quiser. E é uma dificuldade enorme de conseguir aquilo. Provavelmente no passado já teve algum escândalo, já teve algum problema envolvendo, ou no passado ou no presente, aqueles itens que hoje são tão caros para você e tão difíceis de conseguir que você olha para o lado e outras pessoas conseguem com muita facilidade. É isso. O que Jesus quis trazer é: não há nada no mundo material que justifique você provocar um escândalo. Por quê? Porque é isso que você vai levar de marca espiritual e que você vai ter que prestar conta no futuro. Por isso que é importante você compreender de algo muito drástico, que é: se a sua mão é motivo de escândalo, que venha sem a mão. É um exemplo mais clássico, mais básico, mais direto para você compreender, porque é muito difícil e doloroso você vir sem mão ou perder a mão aqui durante a encarnação. Então é isso que Jesus queria dizer, e nós vamos ler e entrar num detalhe um pouco maior nesses 40 minutos que nós temos aqui para conversar sobre isso. Capítulo 8, itens de 11 a 17. Se alguém escandalizar um desses pequenos que crê em mim, melhor fora que atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venha um escândalo, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que os meus anjos do céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está no céu, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão, o vosso pé, vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-o longe de vós. Melhor será para vós entreis na vida, aí na vida corpórea, tendo um pé só, ou uma mão, do que tendes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um olho, do que terdes dois e serdes precipitados ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 18, itens de 6 a 11 e capítulo 5, 29 e 30. Então Jesus fala claramente sobre a reencarnação. E ele fala das coisas que são eternas, ou as coisas que nós vamos levar e que fazem realmente diferença para o espírito, e aquelas que não fazem. Então ele pontua que é melhor você entrar na vida corpórea faltando tudo aquilo que pode ser um motivo de escândalo para você. E aí o que nós temos que fazer? Avaliar a nossa vida pessoal. O que me faz mais arrogante, mais violento, né? Se eu estou armado e eu sou violento, eu provoco a morte do outro. Se eu não estou armado, é mais difícil. Se eu não fosse um policial, eu não cometeria uma série de situações de escândalo do que se eu fosse policial. Por exemplo, se eu tenho autoridade, se eu tenho dinheiro, se eu tenho poder, eu posso ter objetos que vão me dar uma situação tal acima do outro que vai ser um motivo de escândalo nessa encarnação. E esse motivo de escândalo, na verdade, é uma força. E aí a gente entra lá na lei de Newton. Não vamos nem falar de Jesus ainda. Aquilo que você planta, você vai colher no futuro. Vamos falar de Newton. O que Newton trouxe? O que é a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é: toda ação existe uma reação de igual intensidade e valor, só que no sentido contrário. Então, tudo que eu provoco no universo, eu provoco uma reação de igual intensidade e valor no sentido contrário. Se eu tenho uma arma e dou um tiro em alguém, aquela energia do tiro e a dor do tiro que eu estou causando no outro, eu estou recebendo imediatamente de volta. A energia. Só que a pessoa não tem uma arma para me dar o tiro. Eu que estou armado. Então, fisicamente, eu tenho um motivo do escândalo e provoco. Só que eu recebo a energia de volta. Quando que eu vou perceber que aquela energia veio de volta e marcou o meu perispírito? Quando eu desencarnar. Quando eu desencarnar, que eu não tivesse corpo biológico, a marca está onde? No meu perispírito.
Por quê? Porque a energia voltou e a minha consciência lembra do que eu fiz. E a energia está marcada. É isso que Jesus dizia. Cuidado, porque você vai ser condenado pelo aquilo que você fez. A marca vai estar onde? No espírito. O corpo biológico vai ficar. No momento do desenlace do cordão de prata, o seu corpo biológico fica aqui. Mas as marcas espirituais vão ficar te atormentando aonde? No plano espiritual. Na ocasião, nós não compreendíamos a reencarnação. Em poucas vezes Jesus falou da reencarnação no Novo Testamento. Então ele falava aqui de dores eternas, de problemas espirituais, de dificuldades que nós íamos sofrer onde? Quando chegássemos no plano espiritual, onde é a verdadeira vida. Então quando Jesus dizia, cortai a sua mão, se os seus olhos são motivo de escândalo, é melhor vir cego, era o quê? Nada material justifica, por mais benefício que você tenha, conforto que você tenha, por mais cruel que possa parecer, você ser motivo de escândalo. E a gente via nas obras de Chico Xavier, ele deu vários relatos sobre isso, por exemplo, de pessoas que vinham com dificuldades físicas enormes, doenças físicas, retardamentos, né? Paralisias. E ele dizia, essas pessoas são pessoas que tiveram muita dificuldade, de, por exemplo, de se manter na vida, suicidas, por exemplo, tiveram muita dificuldade em não cometer assassinatos. Então vinham com uma forte tendência a cometer assassinato em várias encarnações seguidas, ou suicídios, e vinha faltando a condição, por exemplo, de se movimentar, né? Tinha um caso que ele foi visitar uma mãe, né, o jovem, a criança, tinha perdido uma perna, depois a outra, depois os braços, quer dizer, e aí a mãe ficava apavorada e continuava ali cuidando dela, e um espírito vem e fala para ele, né, olha, ele está assim e vai continuar nessa condição porque os poucos minutos que ele teve com o braço e uma perna que ele tinha, ele já estava buscando o rio para tentar suicidar de novo. Quer dizer, era um suicida reincidente, provocando escândalo e marcas espirituais gravíssimas e de difícil você reconciliar para uma encarnação, e que vinha faltando pernas e braços para evitar que ele suicidasse. Muitas pessoas vêm sem a visão, né? São cegos de nascença, porque é raro, perderam muitas encarnações porque se encantam demais com o belo, com obter as coisas e ter as coisas, e aí pede essa encarnação para vir, para os olhos, né, não serem os motivos de escândalo e ele perder a encarnação. O que é uma encarnação perto da eternidade? É isso que Jesus trouxe. Nesse capítulo ele traz isso. E mais, ele insiste muito no cuidado que você tem que ter em não causar o escândalo ao outro. Então, o dinheiro, o poder, a beleza. Quantas a gente vê na história da humanidade, mulheres e homens, porque tinham a beleza ou o poder, e encantam e levam os outros a suicídio, né? Quantas histórias, e a gente vê nas obras de André Luiz, são inúmeros casos, né? Ou nos romances espíritas, que os suicídios acontecem por amor, por passional. Quer dizer, as pessoas são tão encantadoras, tão amáveis e bonitas e carinhosas, que as outras se apaixonam, e quando há o engano, né, o desprezo, a pessoa não aguenta e suicida. Ivone do Amaral passou por muitos casos seguidos, ela como suicida, passional. Então ela não tinha ainda uma maturidade espiritual para viver essas paixões, e como ela tinha, né, a lei de causa e efeito, ela ter abandonado as encarnações passadas, aí é uma história longa, muito bonita, da trilogia da história, né, do Cavaleiro Lumière e tal, a história de Ivone, ela acabava passando pela prova e não aguentava, e acabou cometendo suicídio. Então, você vê que a beleza, o poder, o dinheiro, a inteligência, né, a forma de persuadir são todos motivos de escândalo, se você não utilizar bem. Aí a gente passa pela parábola dos talentos, né, o que você recebe de capacidade numa encarnação que, se você usar mal, é motivo de escândalo. E aí Jesus insiste em falar principalmente sobre os pequenos, porque o poder que você tem como espírito depende da tua maturidade espiritual. É fácil da gente compreender isso, né? Nós estamos convivendo na carne com espíritos muito mais evoluídos do que nós e muito menos evoluídos do que nós. Ah, mas por que isso acontece? Hoje a população do planeta é de 7 bilhões e 500 milhões de espíritos. Hoje a população do planeta. A população de espíritos reencarnantes em estágio maduro de um homem, né, no planeta Terra, é em torno de 25 bilhões de espíritos.
Quem trouxe isso, se alguém quiser pesquisar, foi André Luiz, no Anuário Espírita, em 1966. Né, foi uma entrevista espiritual feita entre Valdo Vieira e Chico Xavier. Cada um enviava uma pergunta para André Luiz, perguntas pares e perguntas ímpares, e André Luiz respondia para Valdo e para Chico, e eles montaram essa entrevista para o Anuário Espírita. E naquela ocasião, perguntou-se a André Luiz qual é a quantidade de espíritos reencarnantes no planeta Terra. E André Luiz falou: a quantidade de espíritos que estão em estágio de reencarnação em homens, em corpos de homens, né, com maturidade e livre-arbítrio de homens no planeta Terra, gira em torno de 20 bilhões de espíritos. Então tinham 20 bilhões de espíritos no plano espiritual, esperando uma oportunidade para encarnar. Qual era a população do planeta na época? Em torno de 5 bilhões de espíritos. Então você pegava a população do planeta na época, que era de 5 bilhões de espíritos, e somava aos 20 bilhões que André Luiz falou, que estavam no plano espiritual esperando uma oportunidade de encarnar, 25 bilhões de espíritos. Então, em cima disso, que foi um dado concreto, sólido, trazido por um médium maravilhoso e um espírito que nós confiamos muito, eu chego à conclusão hoje que a população de espíritos no planeta Terra para reencarnar é de 25 bilhões de espíritos. Se tem 7 bilhões na carne, tem o quê? 18 bilhões no plano espiritual. Hoje. Na época de Jesus, para vocês terem uma ideia, a população estimada do planeta era de 250 milhões de espíritos. Então, há 2020 anos atrás, estima-se que o planeta tinha, na sua totalidade, 250 milhões de espíritos. No Brasil, hoje em dia, nós temos em torno de 210, 220 milhões de espíritos. Então, a população do planeta inteiro era um pouco maior do que nós temos no Brasil hoje, que é 210, 220 milhões de espíritos. Então, para você ver, se nós temos 25 bilhões de espíritos para encarnar, e na época de Jesus eram 250 milhões de espíritos, nós tínhamos mais ou menos 100 espíritos para cada vaga nesse Enem, que era estar aqui na carne. Nós sabemos, nós espíritas, que para um espírito evoluir, desenvolver, ele precisa vir à carne, que é a transferência de inteligência da força espiritual, que rege o universo, e a força material, que é a força da matéria do universo. Então, o fluido espiritual precisa vir na carne para ganhar inteligência moral e orgânica para evoluir como espírito. E, ao mesmo tempo, ele traz inteligência espiritual para essa matéria que nós vivemos. Tanto é que o nosso corpo material, de acordo com os códigos genéticos, ele vem evoluindo com o tempo. Darwin estava certo, assim como os criacionistas estão certos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como espíritos, mas ajudamos na teoria da evolução da espécie de Darwin. Os dois estão certos, então não era para ter tanta briga. Só que um está falando do espírito e o outro está falando do corpo biológico. Jesus tentou contar isso para Nicodemos, mas a conversa ficou meio atravessada quando ele foi falar sobre a reencarnação, né? Aquilo que venta e que sopra é o espírito, e aquilo que nasce da carne é a carne. Lembra quando ele tentou falar da reencarnação? E Nicodemos não entendeu. Imagina, se Nicodemos não entendeu, imagina o resto, né, dos espíritos das pessoas que estavam encarnadas na ocasião. Por quê? Porque eram 100 espíritos no plano espiritual para cada vaga. A reencarnação é algo complexo de compreender. Você precisa encarnar muitas vezes para compreender a reencarnação. Eu dou sempre o exemplo de quando você vai num lugar que você nunca foi na sua vida. Você pegou o carro e vai visitar alguém lá no interior do estado do Rio de Janeiro. Ou não precisa nem ir muito longe. Uma Baixada Fluminense, num lugar aqui que você não conhece, que você nunca foi. A primeira vez que você vai, provavelmente você vai pedir informação, né? Você vai tomando muito cuidado, ou vai com o Waze, ou vai com um mapa para olhar onde você está indo, para acertar da melhor forma possível. Na segunda vez que você for, você pode até perguntar, mas já vai perguntar quando chegar lá perto, ou algum lugar que você tenha dúvida. Na terceira, na quarta, na quinta, você não pergunta mais. Você já aprendeu aí. Na 20ª vez, você vai automático, já pega o carro e já vai sem perguntar nada para ninguém. Assim também é a reencarnação. Quando nós encarnamos muitas vezes, é como se fôssemos a um lugar distante, difícil, muitas vezes. Então, quando você encarna e tem certeza da reencarnação, é porque você já encarnou muitas vezes. Você já foi e voltou muitas vezes. E isso te dá uma certeza espiritual de que realmente você vai encarnar. Agora, aquele espírito que encarnou pouquíssimas vezes,
Ele não sabe como funciona ainda. Ele esquece com facilidade, ele duvida daquilo. Então a reencarnação, a compreensão da reencarnação é para espíritos que já vieram muitas vezes. Aqueles que vieram poucas vezes não conseguem compreender. E acha que é um absurdo mudar de sexo, de cor, de raça, de ter outra mulher, outro filho, outra condição, e se afasta dessa condição. Então a reencarnação é uma compreensão de espíritos velhos, de espíritos que foram e voltaram muitas vezes, como o exemplo que eu dei de você ir num lugar distante que você não conhece muito bem. Com o tempo, você vai aprendendo e vai compreendendo como isso funciona. Esses escândalos que você provoca, quando você provoca um espírito que é muito mais jovem que você, que encarnou muito menos vezes, que tem menos possibilidade, você está explorando ele. Você está provocando uma covardia muito grande. E é sobre esses espíritos que Jesus fala nesse capítulo. Ai de você que seja motivo de escândalo para um pequeno desse. Independente de quem é o espírito. Pode ser um criminoso. Pode ser um problema grave de uma pessoa que não entende o que você está falando, que tem dificuldade, ignorante, mas você, como espírito que teve a oportunidade de encarnar mais vezes, de ter vindo mais vezes, compreende melhor o que está acontecendo, não deve ser o motivo justamente de escândalo sobre esse irmão. É isso que Jesus traz. É isso que ele insiste. Por quê? Porque a culpa vai ser muito maior quando você desencarnar e perceber que você enganou, que você adulterou, que você caluniou, que você usou a ignorância daquele espírito que não teve a oportunidade de encarnar e te deu a oportunidade de encarnar, porque naquele Enem de 100 para 1, você estava aqui na carne e tinha 99 no plano espiritual esperando uma oportunidade de encarnar. Hoje é em torno de 2,8, né? Vamos dizer 3 espíritos. Então, para cada espírito na carne, tem 3 no plano espiritual esperando uma oportunidade. Então, você está tendo a oportunidade de estudar, de se desenvolver, você precisa, depois que se formar, utilizar bem isso e não explorar aqueles que estão lá. Eu dou sempre o exemplo de uma família no interior do estado que trabalha na terra, na lavoura. Não sei se vocês sabem, mas as famílias aqui no Brasil, por ser um país agrícola, né, esse país agrícola ele trouxe muitas dores para o Brasil, muitas dificuldades. Por exemplo, a escravidão. O último país da América a abolir a escravidão foi o Brasil. Por quê? Porque era um país totalmente agrícola. E sendo um país totalmente agrícola, ele precisava de mão de obra escrava. Não tinha como fugir disso. Sem a mão de obra escrava, nós não conseguiríamos, né, manter o nível de indústria, que era uma indústria agrícola. E uma das indústrias que mais demoraram para desenvolver máquinas, maquinário, foi a indústria agrícola. Tudo começou com a indústria têxtil na Revolução Industrial na Inglaterra. E não era agrícola. Os países industrializados, eles não investiram em maquinário na Revolução Industrial para a agricultura. Era mais têxtil, indústria automobilística. Depois é que foram aparecer as máquinas, né, para a indústria agrícola. Então precisava de mão de obra. Então nós tínhamos que importar mão de obra escrava e exploramos, né? Depois depois da abolição da escravidão, aí trouxemos mão de obra imigrante, quer dizer, sempre mão de obra para trabalhar a terra, para desenvolver aquela indústria, que era a indústria agrícola aqui no Brasil. E pagamos um preço alto por isso. Além disso, as famílias tinham muitos filhos. Por quê? Porque os filhos eram mão de obra para a agricultura. Então, você imagina uma família no interior com 10, 15, 20, 25 filhos. E você hoje em dia não consegue compreender isso. Pô, mas é um custo enorme. Para cuidar de 2, um filho já é um custo enorme. Imagina 20 filhos. Ué, mas os 20 filhos eram mão de obra na lavoura. É graças a esses filhos que havia produção da agricultura familiar. E era por isso que tínhamos muito filho. Então você imagina uma família, no modelo de hoje, no interior do estado, trabalhando a terra, tal, com 10 filhos. Que era uma quantidade pequena para a ocasião. As famílias tinham mais de 10 filhos. E aí o pai descobre, né, através da televisão, do rádio, etc., que, na realidade, os filhos dele precisavam estudar, precisavam se desenvolver. Né? Tinha muita coisa que lá no interior não tem, de conhecimento, que precisava ter para elevar o nível cultural e social daquela família. Só que ele não tinha dinheiro para botar os 10 para estudar, não tinha escola lá e tinha que mandar o filho aqui para a cidade grande. Era a reencarnação, enquanto tinham uma vaga para cada 100 alunos no plano espiritual. Nós não tínhamos corpos para encarnar. A população do planeta não tinha crescido ainda. Então não tinha quantidade de espírito que desse vaga nessa faculdade que é você estar aqui na carne. Aí esse pai e essa mãe sentam e falam, a gente tem 10 filhos, eles precisam estudar, trabalhar, igualzinho o plano espiritual falando, ó,
Nós temos 25 bilhões de espíritos e só tem 250 milhões para encarnar. Como é que a gente vai fazer? Então eu tenho 100 espíritos aqui, eu preciso escolher um para vir na carne. Esses pais tinham 10 filhos e precisavam escolher um para vir para a carne. E aí eles sentam e falam, como a gente vai escolher? Primeira coisa que você pode fazer, perguntar quem quer. Qual dos 10 filhos gostaria de ir para a cidade grande para estudar? Pergunta a eles. Provavelmente dos 10, 5 vão dizer, eu não quero, quero trabalhar na terra, não quero estudar, não tenho disposição. E aí sobrariam 5. Dos 5, você poderia fazer um teste de aptidão, né, ver qual era o mais preparado para estar aqui sozinho, né, mais independente, não sei. É a mesma coisa que o plano espiritual fez para decidir quem viria na carne. Por quê? Porque estar na carne até a Idade Média era muito difícil, era muito doloroso. Tanto é que no ano 1000 já existiu o mesmo boato que nós vivenciamos no ano 2000, que o mundo ia acabar. E na maioria dos países da Europa, as pessoas se reuniram torcendo para acabar o mundo. Porque era tanta peste, tanta doença, tanta perseguição, né? A igreja oprimindo todo mundo, a política oprimindo como a gente tem hoje. Então era uma dificuldade você estar na carne. Então muitos espíritos não queriam encarnar mesmo. Preferia ficar no plano espiritual batendo cabeça e vivendo lá aquelas dificuldades do que vir à carne e sofrer as vicissitudes que era estar na carne. Mas o plano espiritual ele foi trabalhando isso e nós fomos encarnando, fomos pedindo oportunidade. E cada vez que vinha um esse encarnar, os outros 9, que nem os filhos, ficavam lá trabalhando na lavoura para mandar dinheiro para cá, para garantir o sustento dele. Então, 9 trabalhando para um estar na carne. E era assim o plano espiritual. Nós sempre tivemos mentores, nós sempre tivemos anjos da guarda. Então, para você estar aqui na carne, tem gente do outro lado te dando essa oportunidade e te ajudando nessa oportunidade. Só que você vai evoluindo. Cada encarnação que você tem, por mais dúvida que você tenha, por mais dificuldade, mais problema que você tenha, é um salto evolutivo. É uma série a mais na escola que você passa. E aí você vai crescendo. E você vai aprendendo. Quando esses espíritos tiveram que encarnar, que não tiveram chance na época e te deram a chance, eles vieram com você para aprender com você. É igual o filho que volta para a família. Então aquele que veio estudar na cidade, veio virar advogado, médico, dentista, agrônomo, o que a família espera dele? No mínimo que ele volte para transferir aquele conhecimento, para ajudar a família. Se ele é um médico, tratar dos irmãos, do pai, da mãe. Se ele é um agrônomo, trazer novas técnicas de agricultura. Se ele é um advogado, ajudar a família, porque todos ficaram lá esperando e trabalhando para a evolução dele. E aí a mesma coisa nós. Nós encarnamos e temos condição hoje de estar falando da reencarnação, estudando, temos o equilíbrio orgânico para estar aqui, para ajudar esses espíritos que não tiveram chance. E aí aquele filho volta. E ele volta para lá e já não se sente parte daquela família. Ele olha e fala, pô, vocês comem com a mão, se vestem mal, falam tudo errado, não tem cultura nenhuma, eu não faço parte dessa família. Muitos tratam assim, a gente vê pelas obras como é. É a mesma coisa quando a gente olha para esses irmãos na carne. Ah, mas você é muito ignorante, muito truculento. Poxa, não faz parte do meu nível espiritual. Quantas vezes nós já falamos isso? E esse irmão que volta fala isso para os irmãos. O que ele é? É um ingrato. Porque na realidade, nós viemos para estudar e para trabalhar, para voltar depois e ajudar aqueles que nos deram a chance de estudar, porque não tinha vaga para todo mundo. Aquele pai da família vai falar o que para o filho? Você é um ingrato. Você foi lá estudar e todos os 9, nós ficamos trabalhando, enviando dinheiro para você se formar como doutor. Deveria vir agora aqui com muita paciência e gratidão e ajudar todos nós a evoluirmos também. Ou os filhos deles a evoluírem também, já que você tem dinheiro, está morando na cidade. É isso que Jesus dizia. Quando Jesus diz, não seja um escândalo para esse pequenino, é isso que ele quer dizer. Esse pequenino hoje é aquele que não encarnou para você encarnar. É aquele que deu a vaga para você frequentar. É aquele irmão que ficou lá na lavoura trabalhando para você estar aqui frequentando a faculdade. E se você volta como doutor e despreza ele, aquele pai vai dizer que você é um ingrato, assim como Jesus diz. É isso que Jesus trazia. Cuidado, que o seu motivo de escândalo pode estar ferindo aqueles que ajudaram você a chegar onde está. Que são as referências que você tem para dizer que você é um espírito evoluído. Se nós estivéssemos num planeta muito mais evoluído, não seríamos o espírito evoluído, seríamos o mais atrasado. Aqui estamos mais evoluídos porque existem espíritos muito mais
atrasados que nós. E que estão tendo a chance, às vezes, a primeira, a segunda, a terceira encarnação, enquanto nós já estamos na 50ª, 100ª encarnação. Essas obras de Chico Xavier, né, do Arnaldo Rocha, do sobrinho dele, que está lançando agora no YouTube, tem várias e várias e várias comentários sobre as encarnações de Chico Xavier. Desde uma filha, uma faraona, filha de um faraó, até toda a etapa da Idade Média na Europa. Mas você vê que o Chico encarnou para chegar ao nível que ele foi de espírito, de médium, muitas vezes. São muitas encarnações seguidas. Por quê? Porque é um espírito preparado para mudar a história do planeta. Chico, ele vai mudar a história do planeta. Ele já mudou a história da nossa vida, trazendo o espiritismo. Mas isso, de acordo com o que a ciência está trazendo, desvendando, né, clareando, o que ele escreveu durante todo o século XX, do início do século XX ao final do século XX, principalmente nas obras de André Luiz, isso é um impacto enorme dentro do materialismo, dentro da ciência, dentro da medicina. Então, Chico, ele vai mudar a história do planeta. Cada vez ele vai ser mais lido, mais pesquisado, mais traduzido. Então, é um cara que encarnou muitas vezes para chegar no nível que ele estava. Não dava para comparar ele com outro espírito que encarnou muito menos. Divaldo é outro. Toda hora o Divaldo fala sobre uma encarnação dele passada, ou algo que aconteceu, ou Joana traz para ele uma mensagem sobre isso. Inclusive as encarnações dela, né? Como Clara de Assis. Então você vê que esses espíritos que estão num nível agora bem acima de nós é porque encarnaram muitas vezes. Tiveram muitas oportunidades de encarnar. E eles não têm vergonha, né? Eles têm humildade de contar os erros que eles cometeram, as falhas que tiveram, as dificuldades que tiveram. Isso é a beleza da reencarnação. E é assim que funciona. Quando nós estamos vendo aqui Jesus falar sobre isso, o que ele está alertando é cuidado. Vocês estão tratando espíritos que tiveram menos oportunidades que vocês, deram essa oportunidade para vocês estarem aí, estão se comprometendo com eles. E quando chegar aqui, vocês vão morrer de vergonha. Às vezes você vê alguém falando de política, de religião, uma ignorância tão grande que você fala, poxa, é um absurdo esses caras falarem isso, ou pensarem dessa forma, mas é provavelmente espíritos que tiveram menos chances de encarnar. Não dá nem para falar sobre reencarnação com eles. Eles foram poucas vezes a esses lugares, eles vieram poucas vezes na carne, eles não entendem isso ainda. Entendeu? Então esses cuidados nós precisamos ter. Eu vou ler uma passagem aqui muito interessante, é de um livro chamado Entre Verdades e Sorrisos. Esse livro é um livro de casos, tá? De artigos, de um cara que eu gosto muito, chamado Newton Gonçalves de Barros. Ele era um professor lá de Nova Iguaçu, ele é bem conhecido lá na região, professor Newton. Eu já fui, por eu gostar muito dele, eu acabei uma pessoa vendo eu fazendo uma palestra sobre a vida dele, né? Que o Newton desencarnou em 1992, 93, né? Então é um espírita jovem, né? Dentro da doutrina espírita, né? E uma vez vendo uma palestra minha no Consolador em Copacabana, uma pessoa era do centro espírita dele, né? É o Irmã Sheila, grupo espírita da Fraternidade Irmã Sheila, lá no K11, lá em Nova Iguaçu, e me convidou para fazer uma palestra. A dirigente da casa espírita lá, a ex-esposa dele, eu fui muito bem recebido. Eu fiz umas 2 ou 3 palestras, não continuei indo, porque sair do centro da cidade, do meu trabalho, dia de semana, para ir a Nova Iguaçu e voltar, é um trânsito absurdo, não é uma tarefa fácil, então não tenho feito mais palestras lá. Mas eu fui lá, conheci a casa, e esse livro aqui conta alguns relatos de reuniões que eles faziam lá, reuniões mediúnicas, reuniões dentro desse centro espírita, Irmã Sheila, reuniões públicas, reuniões públicas que aconteciam lá. E isso aqui é um relato muito interessante de algo que aconteceu lá. Vou ler para vocês, para a gente ter uma ideia do que podem ser os escândalos que nós provocamos no dia a dia, num convívio, às vezes, indiferente ou sem muita importância com esses espíritos que dependem de nós para a sobrevivência, né? Para o aprendizado, etc. O nome do artigo é Pai Querido, o livro é Entre Verdades e Sorrisos, Newton Gonçalves de Barros. Em reunião do grupo da Fraternidade Irmã Sheila, instituição espírita cristã de Nova Iguaçu, estavam presentes vários companheiros de trabalho mediúnico. Entre os 12 amigos que deixaram o fumo, o álcool, a carne, pelo menos a carne 3 dias anteriores à reunião, e com o máximo de jejum espiritual, se encontrava a senhora IBC. Terminamos naquele sábado o estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier. A reunião se desenvolveu da seguinte maneira: 20 horas, fechamento da porta.
prece inicial pela senhora IBC, canção prece recebida mediunicamente, sempre por dois médios, poema e música ou melodia. Atendimento ao mentor Alexandre, façam música, suspendam concentração difícil. Missionários da Luz, de André Luiz. Atendíamos também a Allan Kardec, simpatia e homogeneização. Simpatia pelo amor, homogeneização pelo estudo kardecizador, às 9, 15 e 20 horas diariamente. O comentário da lição do plano anual do Evangelho segundo o Espiritismo foi realizado por mim, que presidia a sessão. Relembrava o nome escalados para a irradiação à distância, residência em Guiné-Bissau, Espanha, Finlândia e Brasil. O senhor VPF envolve Chico Xavier pela gratidão de todos, para que leve a termo a missão magnífica de difundir pelo exemplo e pelo livro as verdades do Espiritismo de Jesus. Na ocasião, Chico Xavier estava vivo ainda, né? Pela psicofonia, o espírito Sheila, médium FTO, refere-se aos livros de André Luiz que descrevem explicando as reuniões de assistência espiritual. Diz que uma hora antes da reunião, dezenas de amigos espirituais preparam o ambiente. Outros amigos cercam o raio de 20 metros a área dos trabalhos espirituais. O fluido A é trazido pelos amigos espirituais. O fluido B, retirado dos encarnados. O fluido C, cedido pela própria natureza. No cadinho amoroso do ambiente, atua a química da natureza. Células vão ser renovadas, dores reduzidas, consciências em prece acalmadas, miseráveis caídos pela rua, aquecidos e confortados, crianças famintas alimentadas. Sheila, irmã Sheila, exorta a todas para dedicação máxima à tarefa singular. Depois relata o fato para confirmação de fé. Aí é Sheila relatando. Lavadeira, residente no morro que nos circunda a instituição, saíra de casa com o dinheiro da passagem para entregar a trouxa de roupas lavadas e passadas em Copacabana. Esperava retornar às 11 horas para dar almoço aos 6 filhinhos menores, 6 crianças órfãos de pai, a mais velhinha com 8 anos, uma menina. A lavadeira esperara, sentada à porta do apartamento elegante, nem uma pessoa para receber a roupa e pagar os 20 cruzeiros do alimento dos filhos. A lavadeira aguardara faminta, aflita, cansada, sedenta, até 18 horas. Angustiada, fizera suas ardentes preces à Virgem Santíssima, pedindo proteção para os filhinhos. O espírito José Grosso captara as preces, porque estava de serviço naquela área. Sheila fora convocada e estivera protegendo as crianças. Às 20 horas, a senhora MS retornara com vertigens sucessivas ao lar. Na base do morro, apanharam uma lata emprestada para conduzir água. Somente água da torneira coletiva poderia levar aos filhos. Subiu o morro orando em lágrimas. Só a Mãe Santíssima poderia colocar em seus lábios as palavras que diria aos filhos famintos, por certo. Ao transpor a porta, as crianças correram em alvoroço. Buscavam a mãezinha e o alimento aguardado ansiosamente. Com a lata suspensa sobre a cabeça, apenas pudera afirmar com uma convicção maternal: hoje teremos um gostoso leite. E apanhou as canequinhas de lata, distribuindo uma para cada um. Até o menorzinho de 2 anos segurou firmemente a vasilha, e em coro todos diziam sorrindo: que leite gostoso, mãezinha, que leite gostoso. A própria mãezinha, assombrada, agradecidíssima à mãe de Jesus pelo milagre, fez eco às palavras dos filhos: que leite gostoso. No domingo pela manhã, a senhora MS batia a porta para relatar o milagre, e mais, ao dormir, jovem de tranças louras, olhos claros, lhe dissera em sonho: não fale sobre isso a ninguém. Bastam as suas preces e a sua dedicação amorosa aos filhinhos. O milagre da transformação da água em leite. Naquela mesma noite, a senhora IBC, ao terminarmos a leitura do poema Nosso Lar, estou ouvindo uma linda música. Procure fixá-la, disse-lhe. De sua residência, 10 minutos depois, nos telefonava. É uma luva para as estrofes do poema do livro. Até hoje, sob doce lembrança e como canção prece, ouvimos: Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso. Em Uberaba, às 5 horas da manhã, após noite sagrada de psicografia, Chico Xavier saiu ao cafezinho. Aos 10 companheiros do grupo Sheila, que viajavam em excursão de kardecização, indo por São Paulo e regressando por Belo Horizonte, ouviram dos lábios do Chico: nossa irmã ouviu muito alto essa canção. Então, o plano espiritual todo trabalhando
e a gente aqui deixando passar as oportunidades. Como é que você deixa uma pessoa, né, esperando por 20 cruzeiros na época, que era o dinheiro do alimento dos filhos, ela volta dessa forma, e aí tem a atuação de José Grosso, que estava de plantão, irmã Sheila, as preces à Virgem Maria, e aí esse milagre maravilhoso acontece. E isso foi relatado lá no grupo Irmã Sheila, em Nova Iguaçu. Então a nossa vida ela está repleta de oportunidades. Nós encarnamos com uma série de talentos para serem utilizados para o bem, para a evolução. E ai daquele que utiliza esses talentos para o mal, para o sofrimento, para o descaso, né, desses pequeninos, dessa lavadeira, desses 9 filhos, desses 6 filhos, dessas pessoas que estão vivendo o drama dessa pandemia, sem o dinheiro para comida, sem a cesta básica, sem o remédio, e nós continuamos nessa indiferença. E o plano espiritual fazendo milagre em cima de milagre. São 10.000 aparições, 10.000 manifestações, todas as noites, da Falange de Bezerra de Menezes trabalhando em cima dessa pandemia, desse trabalho. E o que nós estamos fazendo? Será que os nossos olhos, nossas mãos, nosso dinheiro, nosso poder, nosso conforto, nossa casa, nossa tecnologia vai ser motivo de escândalo? Porque o escândalo não é só a dor, a indiferença também é escândalo. Abandonar, deixar de doar, deixar de acolher, de trabalhar. Eu acho que nós temos que parar para pensar. Tudo que recebemos nessa encarnação e o que nós estamos fazendo com esses itens materiais, que isso não seja motivo de escândalo, nem pela dor e nem pela indiferença. Queria agradecer a vocês, já passei 2 minutos, mas esse caso eu acho que era muito interessante, se vocês puderem ler esse livro. São casos como esse, casos relatados, comprovados, milagres que aconteceram, histórias maravilhosas trazidas por esse espírita, que foi um defensor fiel à vida de Jesus, aos 10 mandamentos e principalmente ao Sermão da Montanha. Então, Newton Gonçalves de Barros, uma homenagem a você, a José Grosso, a irmã Sheila, Bezerra de Menezes, no momento tão grave que nós estamos vivendo, e eu sei o quanto vocês estão trabalhando no plano espiritual, em prol do Brasil, em prol da nossa vida e do espiritismo. Vocês são um orgulho de nós espíritas. Um beijo enorme, eu sei que já passei 3 minutos, mas espero que vocês tenham gostado, e que continue o estudo. Um beijo imenso. Logo, logo vou estar aí com vocês. Um abraço.